e criticar, mas tem um pé novo, que esse sim é recente, que é o produzir. Né? E todas as experiências da RedeCep estão muito calcadas na produção. Tá? Então eu trago aqui um pouco a ótica também das experiências práticas da sociedade civil. Tá? E como elas se relacionam com o poder público. As experiências que hoje compõem a RedeCep, a rede da qual eu sou secretário executivo, elas têm... A mais antiga deve ter pelo menos... Tem mais de 20 anos, deve ter uns 25 anos. Na verdade, um pouco o que o Guilherme falou, reiterando também, as práticas de educomunicação ou de mídia educação a diversidade delas equivale a uma floresta de biodiversidade. Só para pegar emprestado o conceito biológico, como o Martim Barbeiro fez com os ecossistemas comunicativos também. Quer dizer, é uma floresta você tem de todo tipo de natureza de projeto, de como fazer, de locus, de operação, do que valorizar mais no processo. Eu vou valorizar mais o processo educativo da minha experiência? Não, eu vou dar uma atenção especial ao produto. A relação intergeracional, ou a relação entre diferentes etnias. Quer dizer, cada projeto tem uma natureza, trabalha com uma mídia diferente, tem uma história diferente. Então, o objetivo da rede foi jamais e será jamais parametrizar essas experiências. Na verdade, o objetivo da rede é fazer essa ponte de experiências que já tem sistemática, que já estão sistematizadas com o poder público. Quer dizer, como a gente pode, com um olhar sistêmico, que eu acho que é uma palavra importante aqui, fazer com que o poder público enxergue a importância de se pensar em políticas de inclusão de jovens na produção de mídia, sob a ótica do direito à comunicação, que eu acho que esse que é o diferencial mesmo desses projetos. Agora, por que se unir em rede? Na verdade, esse livrinho foi feito, na verdade foi encomendado pelo Unicef para acompanhar alguns projetos que o Unicef já bancava há pelo menos 7 anos, financiava, de trabalho de mídia com jovens. Ele foi encomendado para o Fernando Rossetti, jornalista, hoje coordenador do GIF. Esse livro eu editei porque na época não tinha rede, então eu fui o editor, e o Fernando fez um trabalho muito maior do que esse livro, porque esse livro é um pocketbook, ele fez um trabalho denso, que está inclusive disponível para download, eu já vou colocar o link para vocês. Mas esse livro trouxe 2 apontamentos importantes. Ele percebia que as ações em educomunicação no Brasil aconteciam de forma pontual, e pouco preocupados com a sistemática, com a sistematização. Quer dizer, davam conta, e muitas delas eram bem-sucedidas, naquelas comunidades na qual estavam inseridas. Mas essa ponte para a política pública, seja ela municipal, estadual ou mesmo uma diretriz nacional, era frágil. Então, ele sugere no fim do livro, como estudo dele, de que essas organizações deveriam sim atuar em rede, para que se fortalecessem perante o poder público e apresentassem os argumentos, o advocacy, para que ganhassem escala, sobretudo. Né? Então, ela nasce um pouco desse livrinho, mas a rede vai se formar em 2004, fica frágil até 2006, quando finalmente a gente consegue o financiamento do Unicef e do Instituto CIA, e de 2006 até hoje ela existe como rede mesmo. Né? Então, hoje a rede é formada por 10 organizações não governamentais, um centro de pesquisa universitário, que é o NCE, e 2 especialistas, que no caso é o próprio Fernando Rossetti e o Fernando Moser, que é um educador muito experiente lá do Rio de Janeiro, trabalhou na Multirio há muito tempo, com trabalho de jovens. Né? Onde a gente chamou CEP, até para fugir do nome do barco, que a gente estava brincando aqui, a gente chamou CEP porque a gente chamou de experiências nas áreas de comunicação, educação e o P, que diz justamente ao direito à comunicação e à participação política e social, formando essa sigla, CEP. Ao longo do tempo a gente adotou a educomunicação porque a gente achou um DNA semelhante lá, mas na natureza a gente quis decompor, abrir o nome para tentar entender melhor o que isso significava. E eu vou dizer que aqui a gente está num ambiente protegido e calmo para falar das experiências que aconteceram, mas nada disso é tão fácil assim. Nada do que eu vou falar aqui, eu vou falar de políticas públicas, é tão fácil quanto vai soar. Já estou adiantando, porque na verdade a gente senta e fala de uma coisa que acontece, parece que aquilo está muito bem resolvido, e não é assim. Até conceitualmente, a gente está ainda, né, Ismar, num momento de discussão mesmo, de efervescência disso, e acho que isso é natural num processo de consolidação. Né?
Então a gente acredita que na produção de mídia com jovens como ferramenta na formação de cidadãos críticos, usando a palavra crítico sem o sentido lato também com relação à mídia, e atuantes políticos socialmente. O P de participação é um item que a gente considera super importante nessa tríade. Todas essas experiências colocam o jovem como ativo naquela comunidade ou naquela escola, né? E a gente acredita na educomunicação como um elemento transformador de realidade, seja ela escolar ou comunitária, porque algumas experiências acontecem na escola, né, e outras em comunidades. E outras nessa junção que hoje muito sadiamente se faz, né, nessa linha, que em alguns lugares ela é tênue, né, entre comunidade e escola, as outras nem tanto, mas tende a ficar. Então o que a RedeCep nasce com que objetivo? Né, de promover, qualificar e disseminar as metodologias em educomunicação, como forma de influenciar a adoção de políticas públicas. Aqui está um pouco incompleto, acho que não só na área de educação, né, a gente, na área de comunicação também, né, sobretudo. Meio ambiente teve aqui, a gente nunca trabalhou tanto com meio ambiente, mas é uma área bem fértil, né, para isso. Né. Então, só para vocês terem uma ideia dessa floresta, eu listei aqui, eu vou falar uma linhazinha de cada organização, quer dizer, ao Sul em Pernambuco, trabalha muito fortemente já há mais de 10 anos com vídeo e escolas públicas da região. Né? A Bem TV no Rio trabalha tanto na verdade é Niterói, né, estado do Rio, trabalha tanto com jornal quanto vídeo. Ora em comunidades, ora em escolas, trabalha nos dois ambientes. O CECIP, no Rio de Janeiro, aí, no Rio mesmo, faz muito material para a formação de professor na área de educação e mídia. Tá? Também já trabalhou muito com quadrinhos, já que o Cláudio Secom, que é um quadrinista da época do Pasquim e tal, é o fundador do CECIP. O Aprendiz de São Paulo trabalha com a educomunicação dentro do conceito de educação comunitária, de bairro-escola. Ele trabalha, que é a metodologia que ele pesquisa, desenvolve e sistematiza e aplica em outras regiões. A Cipó, hoje, também em comunidades, mas ela tem um kit muito interessante, escola interativa, pronto para currículo escolar de ensino médio, muito interessante, que trança as disciplinas, trabalha interdisciplinarmente, também tem mais de 10 anos. A Ciranda, no Paraná, faz um trabalho importante nas cidades de fronteira, que você tem uma população de jovens numa realidade social bem complicada, né? Comunicação e cultura é muito curioso do Ceará, de Fortaleza. Ele é quase que uma política pública em si, no sentido de alcance, porque eles desenvolveram um kit para estimular os grêmios escolares a desenvolverem seus jornais com independência e autonomia. É um kit muito simples. E ele também tem uma gráfica própria, onde online os estudantes podem emitir a ordem para imprimir o jornal, e eles acompanham onde está, eles recebem, é um sistema muito bem feito. Ele está em mais de 500 escolas do Nordeste, né? Ele tomou, por ele ser, pela metodologia ser de fácil acesso e ser barata, ele foi fechando parcerias com secretarias municipais de 4 estados diferentes, inclusive com o Pará também, no Norte. 3 ou 4 do Nordeste, mas o Pará no Norte. Que a coisa se disseminou quase como uma batalha única dele municipalmente lá. Né? Então trabalha com jornal escolar, basicamente. Né? O MOC é uma das organizações mais antigas, né? Ela está ligada à questão rural, à questão do semiárido, que não é exclusiva da educomunicação. Eles trabalham com toda a questão da educação do campo. E a educomunicação é uma vertente. Né? A oficina de imagens em Minas trabalha com foto e vídeo também há bastante tempo, de forma muito interessante. O Saúde e Alegria é curioso, que ele está em Santarém, trabalhando saúde, com rádio e jornal, com seu barquinho em comunidades ribeirinhas. Né? A comunicação como ferramenta para se disseminar conceitos de saúde pública. Né? Já que ela foi fundada por um médico paulistano que foi para lá e percebeu uma condição complicada em termos de saúde pública, esgoto a céu aberto, coisas desse tipo, e doenças que daí proliferavam, porque melhorou muito. Né? Eles têm o circo também, a comunicação aí amplia ainda mais esse leque, quer dizer,
A gente falando do conceito de trabalhar com comunicação e juventude, você esbarra na arte e educação, que é uma coisa também que está consolidada de uma outra forma, né? Você tem o circo, você tem as artes plásticas, quer dizer, você entra aí num novelo de conceitos que é difícil você puxar um fio disso, né? Então a gente tem o NCE aqui, o professor Ismar conosco, e o Fernando Moser e o Fernando Rossetti, que eu comentei também, né? Aqui eu só... Pode deixar nas fotinhas, por favor. Só deixei algumas fotinhos para mostrar as diversidades. Tem rádio lá em cima, você tem o pessoal de Santarém produzindo fanzine, o pessoal recortando aqui um trabalho mais digital do aprendiz lá na ponta e tal. Só lembrar que não coube exclusivamente a RedeCep da sua formação com que essas organizações trabalhassem com políticas públicas. Na verdade, cada um tem sua história. O professor Ismar NCE já trabalhou com Educom Rádio, trabalha ainda, tem trabalho no Mato Grosso, em São José, que eu fui visitar e tal. Quer dizer, cada organização tem sua história, né? A ideia de se fortalecer é poder criar um lastro desse assunto comum para que fique sistematicamente como uma semente de política pública e para que as organizações possam, nas pontas, atuarem de forma mais sustentada até, mas isso, cada organização que eu falei tem a sua incidência local, pode ser municipal ou qualquer outro tipo, né? Aqui eu vou pular esse, porque a gente montou uma rede, mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai perder um pouco o foco. Então, nesse tempo de atuação da rede, né, a gente atuou aqui em alguns órgãos governamentais, outros multilaterais, ONGs e tal, alguns projetos próprios, né? A gente está fechando agora um projeto de 2 anos com a British Telecom e Unicef de montar laboratórios comunitários multimídia, em 5 praças, né? Foi um projeto de costura da rede, esse é um projeto próprio de fortalecimento, digamos, do tema, né? Mas nada é por acaso, eu acho que meio pelo histórico nosso, o MEC acabou sendo e eu acho que nem isso pensando, a gente sempre avalia, acho que foi um caminho que a gente focou muito e agora a gente está ampliando, mas o MEC foi um campo onde a gente atuou mais fortemente nesse tempo de RedeCep. Então, eu vou focar um pouco aqui para contar o que a gente conquistou e não conquistou e vem conquistando dentro do MEC em termos de políticas públicas, né? Acho que a coisa mais importante, e aí é mais frágil também, que a gente tem hoje em termos de políticas públicas, é esse trabalho com educação integral dentro da SECAD, né? A proposta de educação integral, ela tem sido bem pensada no MEC por conta... porque ela pensa não só na multiplicação do espaço e do tempo escolar, mas ela pensa na integralidade das disciplinas, ela pensa num novo modelo escolar. E isso é muito importante na hora que você pensa educação integral, porque senão vira a árvore de Natal que o Guilherme citou aqui. Você pendura uma série de programas na escola que não fazem sentido entre si, e inclusive o diretor de escola é o primeiro a querer pular fora disso, porque eu tenho experiência própria, porque ele fica cansado de tanta coisa dentro da escola, né? Essa proposta de educação integral, ela vem como um direcionamento de que existem opções de contraturno que, com o tempo, não quer nem ser chamado de contraturno. Ela quer que o turno e o contraturno seja uma coisa única, porque já existe alguma coisa pejorativa em você chamar o cara estuda de manhã e brinca tarde, né? Fica uma coisa um pouco assim. Na verdade, a proposta de educação integral é que seja de fato integrada. O que a gente conseguiu? A gente começou em 2007, né? Com a SECAD, com a Jaqueline Moll. Quando a gente entrou, eu não sei qual é a amnésia sistêmica, como se diz dentro do MEC, das coisas que acontecem assim, nas gestões, né? Mas assim, foi difícil nos fazer compreender o que a gente estava fazendo lá. Tanto é que a gente passou um tempo, os gestores achavam que a gente ia cobrir, a gente ia produzir o material do MEC, que a gente não estava lá para propor uma metodologia, ou algumas metodologias, ou propor uma ideia nova. Então a gente demorou 6 meses para vencer isso e falar, olha, trabalhar com mídia é uma possibilidade inevitável. A força da realidade é maior do que o poder... Quer dizer, a escola para voltar a ser... Porque, no fundo, essa busca é para a escola voltar a ser player na educação.
acho que a coisa mais irônica que tem, mas a escola está buscando um espaço novamente na educação do jovem, quando ela aproxima a mídia. E dessa forma que a gente colocou. Né? Então, a gente conseguiu, depois de muita negociação, um macrocampo dentro da educação integral, que é um macrocampo comunicação e mídia nas escolas / educomunicação, que vai ser chamado. E esse macrocampo traça à luz tudo que está sendo discutido nesse seminário para dentro da educação, do ensino básico, no caso aqui ainda o fundamental. Né? O sistema é o seguinte, é ofertado, aí por isso que eu acho que é muito bonito a gente falar, mas na verdade existem lacunas aí. É ofertado um cardápio de opções pelo MEC para os municípios e para as escolas que adotarem, quiserem entrar na política de educação integral. Então, são macrocampos de atividades. Um macrocampo você tem a possibilidade de trabalhar com mídia. O que nos surpreendeu, a escola não precisa escolher um macrocampo, ela pode escolher mais que um. O que nos surpreendeu é o fato de, das 5.000 iniciais, mais de 3.500 optaram trabalhar com mídia. Então, vai ser difícil um sistema de acompanhar como isso vai ser implementado na ponta, mas mostra de que a questão da mídia de fato é muito forte perto do estudante, perto do jovem, né? Porque você tinha outras tantas opções para se trabalhar e, de alguma maneira, esse número cresceu, deve estar em volta de 3.700. Né? É bastante escola. Agora, tem o nidismo do conceito do MEC, a publicação do macrocampo, são algumas vitórias, né? Agora, está longe de ser o que a gente quer que seja. Tem uma frase de uma educadora da Cipó que diz um pouco o que a gente está falando aqui, que a gente queria que o trabalho com mídia fosse o arroz e feijão da escola e não chantilly. Ela usou esse termo. E, no fundo, aqui, se essa política não for de fato integrada, não se pensar integradamente, periga a gente virar o chantilly. E aí a gente cai na árvore de Natal novamente, ser uma coisinha pendurada no plano político-pedagógico, no currículo, né, o que quer que seja. Então, essa é uma ação nossa que está se consolidando. O Ismar pediu para eu falar do ensino médio inovador, eu deixei menos assim, porque na verdade eu acho que está mais crua ainda, né, para a gente lá dentro. A gente entrou com uma proposta, né, o ensino médio inovador é um projeto do Ministério da Educação de transformar o currículo do ensino médio em um trabalho por projetos, numa matriz, digamos assim, uma transformação de DNA de algumas escolas, né? Tá. Vou fechar aqui. Eu não gosto do nome, porque eu acho que não é assim que se inova e tal, mas existiu uma brecha para a gente apresentar talvez um modelo de aprendizado no ensino médio calcado em projetos de comunicação. Né, que no caso a gente, nas áreas, são algumas áreas definidas, né, nesse projeto, e foram 5.000 escolas, se não me engano, ou que vão para 10.000 escolas no Brasil, que é um número pequeno diante da totalidade de escolas, mas que estão adotando esse ensino médio inovador. A gente ainda está negociando essa proposta de ter a comunicação como enxergar projetos de comunicação como uma proposta matricial de trabalho no ensino médio, ao invés de pensar nas disciplinas curriculares, pensar em matriz, em interdisciplinaridade. Né? Foi uma proposta liderada pelo NCE, né? Pelo Ismar e pela sua turma, que foi apresentada para a rede e todo mundo achou super interessante. Né? A crise, eu coloquei a crise do ensino médio porque, na verdade, a crise do ensino médio é eterna, né? Você fica lá, ele é propedêutico, ele é profissionalizante. O que o ensino médio é? Para que ele veio? Né? Essa discussão. Então, quando vem o ensino médio inovador, parece que ele vem resolver tudo, mas não é bem assim. Né? Ele vem com mais. Ele vem acentuar a crise um pouco mais. Né? Na verdade, vem um pouco com essa proposta. E só os dois últimos itens é porque assim, não se fala em política pública no Brasil, sobretudo no campo federal, se você não pensar em formação profissional, que é o básico da coisa, né, e financiamento também, que as questões do financiamento, a gente trabalhou muito em melhorar editais de compra, porque acho que é uma coisa, os editais eram muito complicados, né, para o sujeito escolhia trabalhar com mídia, ele podia comprar só computador e papel com o recurso. Né? Ele não podia pagar uma capacitação de professor. Né? Então a gente trabalhou em qualificação dos editais, que isso tem a ver com percepção da política em si. Né? Um trabalho extenuante, mas alguma coisinha a gente conseguiu melhorar, né, nessas regras. Bom, esse livro vocês receberam, ele dá um pouco uma sequência àquele livrinho inicial vermelho,
que eu mostrei, que deu origem à rede, e esse que está no material de vocês, os dois estão para download, tá? E, inclusive, o trabalho inteiro do Fernando também está para download, que é um trabalho que é 10 vezes maior que o primeiro livro, né? Que lá foi um resumo editado, né? Acho que era isso. Tem só um... aí tem o meu e-mail e o endereço do site da rede, para quem quiser conhecer mais. Bom, tinha assunto para ficar aqui alguns dias, mas a gente pelo menos esquenta um pouco o assunto de políticas públicas. Obrigado.